Vale, concedo a palavra ao deputado Sagres Moraes, que acumulará seu tempo com horário de liderança. Com a palavra, deputado Sagres. Senhor presidente, ministro Mendonça Filho, Rocieli, fomos contemporâneos de Secretaria de Estado, também o Gastão, que é o presidente da FNDE. Senhor ministro, em primeiro lugar aqui, eu gostaria de contestar o ministro Onyx Lorenzoni, o deputado Onyx Lorenzoni, pela forma agressiva que ele sempre faz à presidenta Dilma, ao governo do Partido dos Trabalhadores, e dizer que o governo que ele apoiou o impeachment, que para nós é golpe, porque não teve crime de responsabilidade, e o governo que ele apoiou nomeou 7 ministros denunciados na Lava Jato. Então, alto lá, vamos prestar atenção, e o partido dele, que é de Vossa Excelência, e que é da minha companheira Dorinha, com quem eu admiro muito, nós somos colegas também secretários por muitos anos, acho que ela é a secretária mais longeva do Estado brasileiro aí, do Estado de Tocantins. E mais jovem também. Não, é mais longeva, não falei mais antiga, né? Mais longeva, né? E comprometida sempre com a causa da educação, mas também não dá para... Acho que todos os partidos que estão aqui, eu já cansei de dizer isso lá na tribuna, nós devemos deixar a hipocrisia de lado e saber que de todos os partidos que disputaram eleições em 2014, todos receberam dinheiro dessas empresas que estão denunciadas na Lava Jato, exceto o PSOL, que está aqui, o Chico Alencar. Então, assim, esse modelo nosso, ele está apodrecido. Então, nós temos que debater, fazer um debate de alto nível aqui e tentar aprofundar o debate. Nós tentamos, ano passado, aquela reforma foi muito ruim, foi vergonhosa até para esse Congresso e a gente não conseguiu avançar numa reforma política que, de fato, possa garantir essa qualidade. Mas, de todo modo, também, eu respeito os partidos, até o próprio DEM, o PSDB, os partidos que têm posição definida, né? Eu acho que isso é importante na política, até porque nós temos uma gama de partidos aí que não tem posição nenhuma e que não contribui nada para a democracia. Mas eu acompanhei atentamente a apresentação do ministro e pude observar ali que no histórico do orçamento para a educação, nós podemos observar que teve um aumento significativo, até o ministro disse que o orçamento cresceu 3 vezes, né, e o resultado foi pífio. Mas vale, se a gente vai estudar um pouco mais a educação dos últimos anos, e aí estava aqui também o Danilo, estava o Danilo Cabral, que é do seu estado, estava aqui o Átila Lira, também fomos contemporâneos de secretários, a gente vai fazer uma retrospectiva ali, a situação era muito precária, a questão da universalização no ensino fundamental, nós não tínhamos garantia nenhuma, ainda falta um pouquinho para a gente garantir a universalização. A questão do ensino médio, a situação era muito mais precária do que é hoje, porque até antes do Fundeb, nós não tínhamos um financiamento específico para o ensino médio. O Fundeb foi uma ação acertada, equacionou a questão do ensino fundamental, mas só a partir do Fundeb que nós passamos a ter o financiamento garantido para o ensino médio, para a educação infantil. Então, nós estávamos muito atrasados, até bem pouco tempo atrás, deputado Lobo Neto. Então, eu acho que, no conjunto, a gente vem avançando significativamente, primeiro garantindo universalização, garantindo financiamento, o ensino médio também, só a partir do Fundeb, a partir de 2007, é que passou a ter financiamento para merenda para o ensino médio. Isso é uma vergonha para nós. O aluno entrava numa escola que tinha ensino fundamental e médio, o aluno do ensino médio entrava na fila da merenda, a merendeira tinha que mandar ele sair da fila porque ele era do ensino médio e não tinha direito à merenda. Então, tinha algumas distorções gritantes que foram corrigidas ao longo desse tempo, e é inegável os avanços que houve a partir do governo do presidente Lula, sem desconsiderar alguns avanços que houveram em governos anteriores. Acho que nós estamos avançando mais, e precisamos mais. Nós consideramos que está bom? Não, nós entendemos que temos que avançar ainda mais, temos que melhorar em todos os aspectos. Mas também uma outra questão fundamental, só para citar as informações do senhor aí, por exemplo, a questão do ensino superior. Em 2003, nós tínhamos 3 milhões e meio de universitários. Hoje, nós temos 7 milhões e 800 mil universitários. Então, nós mais que dobramos as vagas em apenas 13 anos do governo Lula e Dilma. E aí, o ministro faz uma conta aí para dar uma complicada, né?
fala assim que 60%, quando era lá atrás, que tinha, em 97, que 60% era privado e 40% era público. Obviamente, e aí que essa relação piorou, foi para 75% privada, para quem defende ensino público, como eu, e 25% para o público. Mas, em números absolutos, nós ampliamos o número de vagas nas escolas, nas universidades públicas, né? Nós tínhamos lá em 2002, em torno de 1.400.000 alunos na escola privada, na pública, aliás, agora são quase mais de 2 milhões até de universitários na universidade pública. E aí, o governo precisava de aumentar o ingresso, o acesso dos estudantes egressos do ensino médio na universidade. E uma das formas encontradas foi o ProUni, que garante aos jovens, exclusivamente da escola pública, chegou a ultrapassar de 1 milhão de jovens do ProUni na universidade, e o FIES. O FIES, que era crédito educativo, ainda no governo Fernando Henrique, foi transformado em FIES, e no primeiro governo Lula tinha uma limitação. Você necessitava de 3 avalistas e toda aquela burocracia que não deixava passar de 30 mil vagas ano. Então, você conseguia no máximo 30 mil financiamentos ano. Foi assim no governo Fernando Henrique e foi assim no primeiro governo Lula. Quando mudou para o novo FIES, ele disparou no número de vagas e o governo não se atentou que poderia ter uma infinidade de matrículas, como aconteceu, e que o governo não daria conta de sustentar tudo isso. Mas, de qualquer modo, eu acho que foi importante para que a gente pudesse garantir aos nossos jovens o acesso à universidade, e isso permitiu que a gente mais que dobrasse o número de vagas. Da mesma forma, a quantidade de vagas de universidades novas criadas, que foram 18, depois mais 5 agora, que a gente espera que possa todas elas serem confirmadas, depois de 171 campos de universidades federais, os institutos federais, que antes eram escolas técnicas federais, que em 140 anos conseguiram criar apenas de 1909, no governo Nilo Peçanha, até 2002, 140 escolas técnicas federais. Lula, 214, Dilma, 208. E mudou o perfil, passou a ser instituto, que obrigatoriamente 50% das vagas vai para o ensino de técnico de nível médio e 50% para o nível superior. Então, são avanços importantes que nós não podemos considerar, não estou dizendo que o senhor desconsiderou isso, até porque o senhor apresentou esses números. Então, eu quero até parabenizá-lo por isso, porque eu acho que a gente tem que fazer um retrato histórico dos nossos dados para que a gente possa avançar ainda mais. Eu, como petista, defensor do governo Lula e Dilma, ainda não estou satisfeito com o nosso resultado, com a qualidade, com o acesso, mas, de qualquer modo, eu quero dizer desses avanços importantes. E aí, ministro, quando o senhor coloca das ações, eu acho que essas ações que o senhor coloca ali, fortalecimento do Pacto Federativo, políticas previstas no PNE, as prioridades, né, como base nacional comum curricular, alfabetização na idade certa, reforma do ensino médio, formação de professores, que o senhor apresentou, essa é uma preocupação que tinha os ministros anteriores, ministro Haddad, Paim, Mercadante, e eu fico também feliz de ver o senhor com as mesmas preocupações, até porque não existe mágica para a gente resolver o problema da qualidade da educação. Nós que estivemos lá na ponta, enquanto secretários de Estado de Educação, nós sabemos as dificuldades que é de você implementar e avançar na qualidade. A questão da formação e valorização dos profissionais da educação, de professores, ela é fundamental. Sem isso, nós não temos condições de avançar. E o senhor sabe que para a gente formar novos professores, a gente leva uma geração para formar novos professores para que a gente possa avançar ainda mais na qualidade. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que as políticas aqui, que foram taxadas de políticas de governo, são políticas de Estado, sim, implementadas a partir do governo Lula e mantidas na presidenta Dilma. Espero que aquilo que está dando certo possa ser mantido. O próprio governo já corrigiu alguns rumos de algumas questões, abandonou algumas políticas, abandonou alguns programas, como, por exemplo, o programa da metodologia inovadora. Eu fui um dos críticos, a deputada Dorinha era secretária também. Nós, como secretário, nós éramos críticos desse programa, que era uma ideia espetacular, que você ia montar creches pré-moldadas, que você teria uma agilidade, mas ficaria na mão de poucas empresas. Nós ficávamos com dúvida. O Centro-Oeste teria uma empresa só participando.
Só Mato Grosso, que é o meu estado, tem 900 mil quilômetros quadrados. Poucos municípios, 140 municípios. Tem município a 1.300 quilômetros da capital. Como que se uma empresa dessa ganha, onde fica a sede dela? Em Brasília, em Goiânia, porque é no centro-oeste, e ela vai atender um município que fica a 1.300 quilômetros da capital. Nós tínhamos questionamentos sobre esse modelo inovador. Mas, por outro lado também, as escolas, as creches que estão paradas hoje, geralmente, ou é o Estado que está executando, ou é o município. E aí nós esbarramos no problema das empresas, das construtoras, que não conseguem entregar as obras, que é o grande problema hoje no nosso país, são as empresas, as construtoras, que não conseguem entregar a obra, mesmo licitada, tudo corretamente, estando recebendo em conta, porque necessita de um capital de giro grande e assim por diante. Mas, de qualquer modo, eu quero dizer que nós precisamos de trabalhar nesse sentido, e aí a nossa expectativa é que o PNE, só para concluir, senhor presidente, que o PNE possa efetivamente ser implementado. Nós vamos estar trabalhando para que isso possa ser implementado, porque isso foi construído a milhares de mãos, e ficamos preocupados, sim, com a proposta do Meirelles, com essa paranoia que se criou, a escola sem partido, a questão de gênero. Isso é um assunto que a gente tem que debater e aprofundar muito. E eu tenho um projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, que está avançado aqui já na Comissão de Educação. Esperamos que a gente possa aprovar esse projeto o mais rápido possível, para que a gente possa ter um instrumento de colaboração entre a União, Estados e municípios, porque hoje nós vamos na boa vontade, a colaboração acontece na boa vontade, e aí isso precisa ficar claro e está previsto na sua aprovação do PNE também. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Concedo a palavra ao deputado Marcos Rogério. Já está presente. Deputado Celso Jacob.